cachorro dando boa noite primeiro que eu, né? De praxe. Boa noite, pessoal! E hoje o nosso assunto é como queimar gordura dormindo. Eu sei que às vezes você já deve ter ouvido falar, né, a seguinte forma: dormir demais atrapalha o processo de queima de gordura, atrapalha o emagrecimento. Mas hoje a gente vai ver que não é bem assim. A gente consegue usar o sono, vamos dizer assim, né, para conseguir queimar gordura, tá? Durante o processo do sono, você dormindo, você pode efetivar, né, potencializar esse sono para que você consiga, durante o seu sono, queimar gordura, inclusive eliminar essas gordurinhas localizadas aí que tanto incomodam, né? Então hoje o nosso assunto é esse. Deixa eu só conferir aqui que hoje eu consegui, né, colocar no Facebook também, ao vivo lá também, porque minha internet estava dando problema. Então eu não estava conseguindo, eu só tenho que arrumar aqui a aba, porque se caso lá surgir alguma pergunta, para que eu consiga responder, né? Organizar o telefone aqui, eu acho que... tá, os comentários vêm de lá. Isso. Pronto. Então, bora lá, galera. Boa noite todo mundo aí. Se tiver alguma dúvida no decorrer, né, dos assuntos aqui, manda aqui nos comentários. Já encaminha para alguém também, principalmente aquela pessoa que você vê aí, que sempre tá reclamando que tá cansada, reclama que dorme pouco, fica sempre às vezes mal-humorado ao longo do dia, às vezes tem muita vontade de comer doce, tem uma fome descontrolada, tá? Encaminha essa live para ela vir assistir com a gente, porque isso pode ter a ver com o sono dela. Às vezes o sono dela não está sendo efetivo, não está sendo um sono eficiente, não está sendo de qualidade, e isso aí está gerando vários sintomas, inclusive atrapalhando ela queimar a gordurinha localizada, hein? Então vamos lá. Igual eu falei para vocês, primeiro a gente tem que ver se você é uma pessoa que tem essa dificuldade no sono, tá? Porque aí a gente precisa resolver esse problema. Porque muitas pessoas fazem treino, fazem dieta, mas não vê resultado. E essa falta de não ver resultado pode ser porque ela não está fazendo uma alimentação estratégica para resolver, né, esse processo, resolver alguns problemas que tem no quesito de perda de gordura, de perda de peso, tá? Não é simplesmente contar calorias que vai emagrecer, mas a gente tem que pensar em vários fatores. Então, durante todo esse mês aí, eu tô trazendo vários assuntos aí referente a isso, vários fatores que podem estar atrapalhando você conseguir ter o seu emagrecimento, tá? Então, vamos lá, igual eu falei, se você é aquela pessoa que acorda já de mau humor, né? Tem dificuldade para sair da cama logo de manhã, né? Bate aquela preguiça, aquele desânimo, já acorda muito cansada. Ou se você tem dificuldade em pegar no sono à noite, deita para dormir, rola para um lado, rola para o outro e não consegue pegar no sono. Ou acorda muito durante a noite, né? Fica acordando, tendo pesadelos. Provavelmente aí você é uma pessoa que não tá dormindo bem, não tá aí com a todo vapor esse processo do seu sono. E isso aí pode estar bloqueando, te atrapalhando a queimar essa gordurinha localizada. Por quê? Porque o nosso corpo, gente, durante a noite, ele faz uma faxina, ele faz uma reorganização de tudo, tá? Então ali ele arquiva memórias, ele faz o processo detox natural, né, de limpeza, ele faz regulação de hormônios, né, principalmente hormônios que estão relacionados à nossa fome e saciedade e relacionados aí também à queima da gordura, à quebra e queima da gordura, tá? Ao nosso gasto energético. Então, se aquela pessoa não dorme bem, ela vai fazer um desequilíbrio metabólico. O metabolismo dela não vai funcionar, né, 100%, ele vai estar travado. E se ele está travado, né, a gente não consegue ter os resultados que a gente tanto busca. Aí não vai adiantar você, né, fazer dieta calculada, ficar fazendo restrições, treinando igual uma louca, porque seu metabolismo está travado. Tá? Então você não vai ter resultados. Então, enquanto você não melhorar esse quesito do sono, você não tem resultados.
Ah, Nutri, mas eu durmo bem, meu sono, né, eu não tenho problemas com o meu sono, né, eu durmo legal. Tá, mas mesmo assim você consegue fazer algumas estratégias para ajudar a potencializar a queima de gordura durante o sono. Porque viram que eu falei aqui antes? É durante o sono que a gente faz a regulação dos hormônios, né? Principalmente hormônios ligados aí ao processo de perda de peso, queima de gordura, tá? Então a gente consegue com as estratégias certas potencializar e você vai conseguir queimar gordura dormindo. Já pensou, gente? Tudo de bom, né? Então aí a gente precisa entender um pouquinho como que funciona, né, essa questão do sono, tá? Por que que ele é tão impactante? Porque durante o sono, gente, nosso corpo, ele tem uma regulação do nosso metabolismo aí. E a gente tem, como se a gente tivesse, o nosso corpo funcionasse através de um reloginho chamado relógio biológico, né? Que é o ciclo circadiano. O que é isso, né? O nosso corpo, ele tem horário para funcionar, para fazer determinadas coisas. E quando a gente aprende isso, é possível bolar estratégias alimentares, né, no nosso dia a dia para fazer com que ele funcione bem, para que você consiga potencializar esse sono seu, né? E aí evite problemas de travamento de metabolismo e não conseguir ter a perda de gordura. Eu vou mostrar aqui para vocês, para o pessoal aqui do Instagram, eu vou virar aqui meu telefone e mostrar um gráficozinho só para ilustrar um pouco para vocês como que é, tá? Então, olha aqui para vocês verem. O nosso corpo, ele tem horário certo para tudo, tá? Então, quando a gente entende isso, a gente consegue ter mais leveza e bolar estratégias certas para que ele funcione bonitinho, para que ele destrave, para que ele aí não fique bloqueado nesse processo de queima de gordura. Então, olha aqui para vocês verem. Tá dando para visualizar direitinho? Só comenta para mim se vocês estão conseguindo visualizar direitinho o que eu tô mostrando aqui. Bom, o que a gente tem aqui, né? Alguns hormônios demonstrados nesse gráfico. Aqui, gente, de azulzinho, a gente tem o hormônio, né, chamado grelina. Esse hormônio é o que vai nos dar apetite, é o que vai nos dar fome, tá? Então, essa grelina, tá vendo que ela é baixa e em alguns horários específicos ela é alta? Nesses horários específicos, olha aqui para vocês verem que condiz com café da manhã, almoço, jantar e depois aqui à noite, o que acontece? Ela fica baixa. E junto com essa grelina, na hora que ela, né, é liberada aqui nesses horários, a gente também tem a liberação de enzimas digestivas, tá? Então, aqui nesse horário, por volta entre 7 e 8 horas, né? Isso aqui pode alterar um pouquinho de acordo com a pessoa, tá? Não necessariamente deu 8 horas, você já tem que estar com fome. Isso altera um pouco. Mas aqui, ele vai lá em cima, que é onde você vai ter o pico da fome. E aí, você vai ter enzimas sendo liberadas para facilitar a sua digestão e para você ter essa fome. O que acontece? Isso é o funcionamento normal de uma pessoa. Mas aquela pessoa que tem esse ciclo circadiano, esse relógio biológico desajustado, essa grelina aqui, ela fica o tempo inteiro alta, tá? Então, essa pessoa, ela passa a ter fome o tempo inteirinho, ok? Principalmente, às vezes, à noite, de madrugada. Eu já peguei pacientes em consultório que relataram que no meio da madrugada, deu 1 hora da manhã, acorda, perde o sono e tem que comer porque fica morrendo de fome. E isso acontece porque esse ciclo circadiano, ele tá desajustado, ele não tá funcionando do jeito normal. E um problema disso é que nesse horário da noite, né, da madrugada, a gente não tem a liberação de enzimas digestivas, né? Então isso acaba dificultando essa digestão. Por isso também que quando a gente come muito tarde da noite, no outro dia, às vezes a gente tem a tendência a ficar aí um pouquinho mais inchado, uma dificuldade na digestão, justamente por isso aqui, tá? Outro ponto aqui, outro hormônio aqui, para vocês entenderem. Aqui a gente também tem esse hormôniozinho aqui de rosa, que é a serotonina, né? O que é essa serotonina? É hormônio ligado pelo prazer e, né, pela felicidade, pelo nosso humor ali, pra gente estar, né, como se diz, alegres, né? Então, o que acontece aqui?
O funcionamento normal é que ela fique alta e durante a noite ela vai reduzir. Por que que ela vai reduzir durante a noite? Porque a noite é pra gente estar dormindo, tá? Só que uma pessoa que não tem esse ciclo circadiano funcionando de maneira adequada, né, que não faz estratégias para pôr esse hormônio para funcionar de forma adequada, ela não fica aqui no alto, né? Ela não fica com esse estado equilibrado de humor. Ela fica baixa, ela oscila, tá? Então, aquela pessoa que tem esse ciclo circadiano desajustado, uma hora ela tá muito feliz, outra hora ela tá muito triste, e ela tá com tendência a ficar sempre com esse hormônio baixo. O que vai, inclusive, aí, gente, favorecer o aparecimento de depressão, tá? Então, esse ato de dormir também influencia no humor, que vai influenciar até no processo de depressão aí. Uma depressão pode começar a ser instalada, tá? Outro hormônio aqui para vocês verem. A gente também tem aqui a liberação do hormônio GH, que é esse de verdinho aqui, que durante o dia ele é baixo e à noite ele, né, tem um pico dele aqui. E esse GH, vocês vão ver que ele é um hormônio importantíssimo para quem quer emagrecer. Eu vou falar dele depois também. E aqui de amarelinho, bem clarinho esse pontilhado, a gente tem a melatonina, que é o hormônio relacionado ao sono, tá? Então, essa melatonina, ela precisa da serotonina, precisa de alguns minerais específicos para que ela funcione bem, e ela vai induzir o nosso sono. Então, durante todo o dia, ela tem que estar baixa. E depois, à noite, que ela vai começar a subir, que é o horário que a gente tem que dormir. Então, aquela pessoa que fica sonolenta ao longo do dia, quer dizer que essa melatonina, ela está sendo liberada de uma maneira desequilibrada. Não está sendo liberada de uma maneira correta, tá? E o último hormôniozinho aqui é esse de roxo, né? A gente amanhece o dia com ele bem alto e depois ele cai, tá vendo? Ele reduz. Esse hormônio aí é o cortisol. Sim, o hormônio relacionado ao estresse, tá? Esse hormônio de manhã, ele tá bem alto, porque é ele que vai nos acordar durante o dia, né? Ele dá um pico ali de adrenalina que faz com que a gente acorde, tá? E depois ele vai abaixar, vai ficar baixo, reduzido, né? Durante todo o período da noite. E ele é um hormônio que não combina com a melatonina, não combina com o hormônio do sono. Então, se ele tá baixo, a melatonina ali, ela vai aumentar. Agora, se ele fica alto, essa melatonina ela não consegue funcionar direito. Então, ela não consegue induzir sono. E aqui a gente tem um problema. Por quê? Esse cortisol, ele é um hormônio, assim, de segurança, né, pra gente. Porque é ele que vai nos despertar. É ele que vai te ligar um alerta. Então, por exemplo, se você tá aí, sei lá, você sobe uma escada para limpar um móvel em cima e você desequilibra e vai cair, não dá aquela palpitação, aquele gelo? Aquele gelo ali que você tem é uma liberação muito rápida de adrenalina e desse cortisol. Então, ele vai te deixar em alerta naquele momento para que você tenha, né, um raciocínio rápido de segurar em alguma coisa para você não cair, não se machucar. Então, o cortisol, ele é um hormônio interessante porque é um hormônio de segurança, tá? Só que o problema, o que acontece? Nos dias de hoje, esse hormônio, ele não está sendo liberado nesses momentos estratégicos. Ele fica o tempo inteiro sendo liberado. Então, às vezes, você já amanhece atrasado, né? E aqui eu já dou uma dica, né? Se você tem esses problemas do sono, até mesmo de estresse, tente levantar mais cedo. Não comece o seu dia já atropelando as coisas, porque isso aí gera muito mais estresse, tá? Tem gente que não, que funciona super bem, acorda em cima da hora, mas consegue agilizar as coisas e fica, né, de bom humor, tudo tranquilo. Mas tem gente que já não funciona assim, que é o meu caso, por exemplo. Se eu acordar, né, e já acordo, já tô atrasada, já tenho que tomar café e já tenho que sair, eu não funciono bem. Isso não rola pra mim, tá? Então, eu tenho que levantar um pouco mais cedo, esperar, né, minha mente começar a funcionar, tomar meu café com calma, né? Ter minha higienização com calma pra começar meu dia. Porque se eu já começo super agitada, aquilo ali é um estresse danado pra mim, tá? Então, uma dica interessante
É começar assim. Porque se você já começa nessa agitação, você já começa estressado. Aí tá, você vai pro seu trabalho, por exemplo. Aí chega lá no trabalho, algum colega lá do seu serviço deixou de fazer alguma coisa que tinha que fazer, um cliente foi e encheu o saco de uma coisa que às vezes não era responsabilidade sua, ou às vezes uma coisa que não precisava dele, né, arrumar o escarcéu todo, mas ele arrumou. Então aquilo ali já gerou o quê? Um estresse. Aí deu 9 horas, 10 horas da manhã, você começou a ter fome, você não comeu, você, né, não, vou terminar meu trabalho primeiro, depois eu como. Então isso aí, essa, né, falta de respeitar os sinais da fome, também gera um estresse para o seu corpo. Aí chegou o horário do almoço, você prolongou ele um pouco mais também, né, não respeitou, demorou a comer, isso também gerou um estresse. Chegou no período da tarde, né, você tá indo embora e teve um atraso, teve um acidente, aí você não conseguiu chegar em casa a tempo, e você tinha um compromisso, você perdeu esse compromisso porque você estava atrasado, isso aí gerou mais um estresse, né? Então, ao longo do nosso dia, a gente sempre tem gatilhos que nos levam ao estresse. E tá vendo que esse estresse não é só emocional, mas também às vezes fisiológico, né? Então, quando a pessoa ali fica negligenciando a fome, quando essa pessoa, vamos supor, chegou o horário da noite, você já tá com sono, mas em vez de respeitar o seu corpo e dormir, você fica assim, não, vou ver um filme primeiro, ou vou trabalhar, né, eu vou resolver mais isso. Isso também tá gerando estresse para o seu corpo, tá? Então, todo esse estresse ajuda a desregular o seu metabolismo, desregular o seu ciclo circadiano e vai contribuir para que esse cortisol seja liberado o tempo inteiro, até que isso vire uma liberação crônica e aí acaba travando o seu metabolismo, né? E esse cortisol, ele acaba bloqueando, né, atrapalhando todos esses outros hormônios, a liberação de todos esses. De cara, ele atrapalha o quesito do seu sono, tá? Por isso também que pessoas ansiosas e estressadas muitas vezes têm dificuldade em dormir, em pegar no sono, justamente por causa desse cortisol que está sendo liberado de qualquer maneira aí, tá? E se você não dorme bem, você vai desajustar outros hormônios, né? Como da fome, né? Como do sono, porque a melatonina não vai funcionar bem porque você tá ali né, com o cortisol alto, então ela não vai conseguir induzir o seu sono, vai interferir nessa serotonina, então seu humor vai ficar oscilando ao longo do dia, então acaba virando uma bola de neve e um ciclo também, porque pensa aqui comigo, se você tá ali com dificuldade nessa liberação da serotonina ao longo do dia, a tendência é que você fique mais estressado, né? E esse cortisol leva essa dificuldade de liberação de serotonina e a falta dessa liberação de serotonina te leva a ter mais esse cortisol elevado. Então, vira um ciclo vicioso e às vezes você fica preso naquilo ali e não consegue resolver, tá? Então, se atentar ao nosso sono, se atentar a entender, né, que o nosso corpo ele tem um ritmo para funcionar, é muito importante, porque aí a gente vai conseguir bolar estratégias para fazer esses hormônios serem liberados e funcionarem no tempo que tem que ser. Então, por exemplo, ali a gente consegue fazer estratégias para induzir que essa melatonina seja liberada mais à noite ali, para favorecer seu sono. A gente consegue fazer estratégias para que ao longo do dia o seu cortisol não fique tão elevado, né? Para que você não tenha esse cúmulo de estresse aí e consiga aí potencializar esse emagrecimento, tá bom? Outro fator que interfere nessa desregulação é igual eu falei, né? Durante o sono, o nosso corpo, ele faz também uma faxina, ele faz um processo detox, né? Um processo de limpeza. Então, tudo aquilo ali que foi toxinas, né? Resíduos restantes ali do nosso metabolismo que não serve, né? Que vão estar inflamando, né? Ou toxinas mesmo, ou seja, tóxico para o nosso corpo, vai ser eliminado, vai ser jogado na lata de lixo para ser eliminado através da urina, né? E das fezes, tá? Só que tem pessoas que não conseguem ter esse processo de limpeza a todo vapor. Por quê? Primeiro ponto, ela precisa estar dormindo para ter esse processo de limpeza, para ter esse detox aí. E ela tem que ter, segundo ponto, alimentos, né, que vão estimular esse processo.
tá? Porque se a gente não faz essa limpeza, não faz esse detox natural, o seu corpo ele vai estar com essas toxinas todas aí acumuladas, tá? E se elas estão acumuladas, elas levam o nosso corpo a ter uma inflamação. E essa inflamação contribui para esse desajuste no metabolismo e para a liberação de mais cortisol. Tá vendo, gente? É um ciclo vicioso. Então, vários fatores, né? Leva a um que faz que aquilo ali aumentar ainda mais com frequência, tá? Então, por isso que é muito importante a gente ter as estratégias certas. Igual eu tava falando nesse quesito de estresse. Aquela pessoa que fica passando fome, né? Então, ou seja, porque tá negligenciando a fome, deu a sinal de fome e ela não respeitou, né? Fica ali atardiando essa fome. Ou essa pessoa que está com uma dieta baixíssimas em calorias, desajustada, desequilibrada, achando que isso vai resultar em emagrecimento. Ou essa pessoa também que está treinando em excesso, né? Que é aquele quesito, já que eu comi hoje um pedaço de bolo, então eu vou correr o dobro, né? Então ela fica estressando o metabolismo dela, ela está fazendo com que ele trabalhe além do que ele consegue. E esse estresse é liberação de cortisol aí também, tá? Que vai atrapalhar em todo esse processo de perda de peso aí, tá? Então, o que acontece aqui, gente? Nós temos os dois hormônios que vão regular aí a nossa fome e nossa saciedade, tá? Como assim, Nutri? Temos a grelina e a leptina. A grelina é um hormônio que vai falar assim, opa, tá na hora de comer. E aquele hormônio que eu mostrei para vocês no gráfico, que fica alto ao longo do dia, dá uns picos, né, ao longo do dia ali, né, demonstrando que é hora da gente encher o combustível, né, colocar combustível para o nosso corpo. E no período da noite, essa grelina, ela tá lá embaixo. Esse é o funcionamento normal e saudável do nosso corpo, tá? Por isso que comer muito tarde, né, comer ali após as 10 horas, né, às 8 horas, comer, por exemplo, 11 horas da noite, 1 hora da manhã, é prejudicial para o nosso corpo, é prejudicial para o nosso organismo, tá? Porque o seu corpo ele não está preparado para isso, não está sendo liberado hormônios ali para esse processo de digestão, né? Porque essa grelina não está em ação. E quando a gente desajusta esse metabolismo está estragado, vamos dizer assim, essa pessoa acaba tendo essa liberação de grelina de uma forma descontrolada, né? Inclusive na madrugada. Então, às vezes é aquele episódio que a pessoa acorda no meio da madrugada e vai atacar a geladeira, né? Porque tá com esse desajuste no metabolismo, na liberação desse hormônio chamado grelina, tá? Outro ponto aqui, que pra gente ter, né? A gente tem essa grelina que vai dar fome e a gente tem a leptina que vai dar o sinal da saciedade, que vai avisar que a gente não precisa comer. Porque senão, se ela não funcionasse assim, você ficaria ali o tempo inteiro com fome. Então, tem que vir, vem a grelina, então aí você come, enche, né, o seu combustível, né, abastece o seu carro aí, né, e quando esse tanque tá cheio, né, essa grelina sai de cena e depois, a hora que ele vai esvaziando, vem a leptina. Pensa no carro, é o mesmo sistema do carro. O tanque começou a esvaziar, começa a piscar, né? O sinal lá, né? Precisa de combustível, precisa de combustível. A partir do momento que você completa esse tanque, essa luz para de piscar. Mas a hora que volta a reduzir, ele vai demonstrando sinal. É isso que funciona no nosso corpo com esses dois hormônios. Grelina, te mostrando que você tem que comer, e leptina ensinando que você não precisa mais comer. Só que aqui, né, existe um outro detalhe, uma outra curiosidade também, que o que acontece? Essa leptina, que é o hormônio que vai te falar assim, opa, não precisa mais comer, ela é liberada principalmente pelas nossas células de gordura, tá? E aqui vai vir um negócio que vocês vão, né, pensar aqui. Olha só para você ver, se a nossa célula de gordura libera a leptina, que vai nos dar saciedade, né? Então, se a gente tiver mais células de gordura, a gente automaticamente vai ter uma maior liberação de leptina, né? Só que o que acontece? Se você libera demais essa leptina, o seu corpo cria uma resistência a ela. É como se ele parasse de dar ouvidos a ela
e ela não fizesse mais a função que ela precisaria fazer. É como se o seu corpo toda hora tá tendo leptina, aí você fica assim, ai que coisa chata. Toda hora essa leptina tá vindo aqui falando que eu não preciso comer. Não, sai pra lá. Então, quanto mais gordura você tem, mais você libera leptina. Só que aí você tem um tiro no pé, porque o seu corpo começa a ficar resistente. Aí se você começa a ficar resistente e ela não funciona direito, você começa a não perceber mais os sinais da fome, da saciedade. E o que que acontece? Pensa aí, uma pessoa que está com sobrepeso, está com uma obesidade, ou seja, com muita célula de gordura, ela tem muita leptina. Aí ela vai ter o quê? Dificuldade em perceber quando está saciada, quando ela não precisa mais comer. Por isso, gente, que não adianta você falar para uma pessoa que precisa emagrecer, você falar com ela que ela tem que parar de comer, porque às vezes ela não consegue lutar contra isso, às vezes realmente ela tem muita fome, né? Ela não consegue perceber a hora que ela está saciada. Então toda hora ela consegue sempre caber mais uma coisinha. Comeu ali um pratão de almoço, né? Consegue comer mais um, só porque tá gostoso ou porque ela tá com alguma emoção descontrolada. Porque esse sinal da saciedade não funciona para ela. O carro dela não pisca, né? Não demonstra ali a hora que o tanque tá cheio. Ele fica só piscando, demonstrando que ela precisa abastecer. É como se fosse isso no nosso corpo. Vocês conseguiram pegar? Deu para entender? Se ficar alguma coisa que não tá entendendo, vocês perguntam aqui para mim, tá? Então é isso que pega. Então por isso que não adianta para uma pessoa que tá aí no processo de perda de peso, a gente só cortar a caloria, só reduzir o que ela tá comendo, porque às vezes ela tem esse desajuste no metabolismo, esses hormônios da fome e da saciedade estão desajustados e ela não vai conseguir ter um resultado satisfatório. E às vezes esse desajuste está acontecendo, né, porque o sono dela não está ajustado. Tem outros fatores, igual eu falei para vocês, o cortisol, né, o quesito do estresse, mas acaba que uma coisa sempre leva a outra. Um fator sempre contribui para o outro aparecer. Então vira uma bola de neve, né? Então, às vezes, se a pessoa não dorme bem, ela vai estar estressada e isso contribui para ela ganhar peso, né? E para o desajuste desses hormônios aí da fome e da saciedade. Então, olha só para vocês verem. Mas aqui, né, igual eu já expliquei, o ponto principal é que durante a noite a gente faz essa regulação dos hormônios da fome e da saciedade. Então ali, se durante a noite a gente começar a trabalhar estratégias para melhorar essa liberação desses hormônios, a gente já começa a ter mais resultados, tá? Então a primeira dica que eu já dei aqui para vocês é evitar fazer refeições após 8 horas da noite. Por isso que veio aquela quesito, né, que as pessoas falam, que alguns nutris falam, que jantar engorda. Mas não é que jantar engorda, mas é porque essa pessoa, às vezes, ela tá com sono desajustado, ela não tá conseguindo dormir de uma maneira eficiente para potencializar a queima de gordura, e isso tá desajustando ali os sinais da fome e da saciedade, né? E aí, se durante a noite ela vai lá e come, né? Fica comendo todo dia de noite, lá pelas 10, 9 horas, um hamburgão, isso vai ter um impacto no processo de queima de gordura, vai atrapalhar ela queimar a gordura, tá? Porque não era o horário dela estar comendo aquilo. Então, o ideal seria a gente fazer uma janta até umas 8 horas. Por que a janta? Porque a janta é aquela refeição maior que a gente tem, né? Ela é uma refeição mais completa, ela tem gordura, ela tem proteínas, ela vai ter carboidratos, né? Nutrientes, fibras, minerais ali. Então, a gente come até esse horário. E se nutre, né? Por exemplo, você é uma pessoa que está desajustado e dorme às vezes mais tarde, e a hora que chega lá pelas 10 horas você tem fome, aí ali, mais à noite, a gente faria uma ceia, um lanche à noite, mais leve. Um lanche ali que não vai, como se diz, atrapalhar, que não vai demandar muito do seu corpo ficar funcionando, porque ali o seu corpo ele vai preocupar nesse processo da noite. A preocupação dele tem que ser fazer essa faxina, fazer esse detox, fazer regulação de hormônios ali, né, para que ele funcione bem no outro dia, tá? Então, se você coloca ali um pratão de janta, ele não vai dar conta de demandar tudo isso. A Ana comentou aqui, Nutri, o que a gente faz para
para começar a perceber a saciedade. Tem uma tabelinha, gente, que depois eu vou deixar ela liberada para vocês baixarem. E a gente pode até fazer a live amanhã sobre isso, porque aí eu vou ensinar passo a passo para vocês começarem a notar esses sinais de fome e saciedade. Então, se for algo que seja interessante para vocês, amanhã a gente pode fazer isso. Eu vou até anotar aqui, porque senão depois eu esqueço. Eu vou liberar essa tabela, porque aí quem quiser, por exemplo, imprimir pra gente fazer junto na live, né, é interessante. Fome, vou anotar aqui, porque aí vocês vão ver esse passo a passo. Porque quem tem dificuldade, gente, em notar quando está com fome ou quando está saciado, tem que pegar isso principal como tarefa. Então, se você tem essa dificuldade, você não vai ficar focando em outras coisas. Por exemplo, ficar reduzindo isso, aquilo, outro. Você vai focar em conectar o seu corpo com o ato de alimentar, tá? Então, a gente pode falar sobre isso amanhã, porque é legal ter uma aula só para isso, uma live só para isso, porque eu consigo explicar melhor vocês conseguem entender melhor, né? E a gente tem mais resultados aí nesse processo, tá? Então, eu vou explicar esse ponto aí pra vocês amanhã. Liberar essa tabelinha, ver se eu libero ela aqui hoje. E amanhã eu explico como vocês vão fazer essa conexão com o corpo, quando vocês vão perceber que já tá cheio ou não. E isso é muito interessante, por quê? Porque como a gente não percebe quando a gente já tá cheio, a gente acaba comendo em excesso. E o comer em excesso contribui pra gente estar ganhando peso, né? Então, muitas vezes, muitas pessoas começam a ganhar peso porque elas não respeitaram o corpo dela, o metabolismo normal, né, que o corpo funciona. Elas começaram a comer fora dos horários específicos, com mais frequência, e comendo além do que ela precisaria. Então, a gente não nasce precisando de uma dieta calculada. Olha só para vocês verem que interessante, que magnífico isso. Então, no caso, por exemplo, igual o Heitor, ele mama no peito, né, desde bebezinho, e agora começou a introdução alimentar. Ele não segue papel. Eu não tenho um papel escrito assim, o Heitor tem que comer 2 colheres de cenoura, 2 de batata e 1 de carne. Não tem isso escrito para ele, não tem cálculo de dieta para ele, né? Por quê? Porque a gente nasce, a gente tem essa capacidade de perceber nossa fome e nossa saciedade. Só que a gente desconecta com o nosso corpo ao longo dos anos. A gente perde essa conexão. Então, a gente para de perceber a hora que a gente está com fome e a hora que a gente está saciado. Deixa eu só anotar um negócio aqui para me mostrar para vocês. Isso. Para me mostrar amanhã na live de amanhã que eu vou fazer explicando mais a fundo sobre isso. Então, a gente tem essa conexão, a gente sabe. É a mesma coisa, quando a gente quer fazer cocô, quando você quer cagar, o seu corpo não te dá sinais. Então, quando você tá com fome, tá precisando comer ou parar de comer, seu corpo também te dá esses sinais. Sempre deu, desde bebezinho. Só que a gente perde essa conexão, né? Aí, chegando aí, principalmente vida adulta, a gente vem o estresse, a gente para, né, de dormir o tanto que a gente precisa dormir, a gente vai desajustando o nosso metabolismo, vai fazendo dieta malucas, vai fazendo alimentações de uma forma não estratégica, então a gente caga o nosso metabolismo todo e isso a gente começa a perder essas percepções aí, né? E isso faz com que a gente ganhe peso, comece a ganhar peso e depois a gente tenha dificuldade em queimar essa gordura e perder essa gordurinha aí que, né, tanto incomoda. Então amanhã, gente, a gente vai falar mais a fundo sobre isso, tá? Para vocês entenderem, começarem a perceber esse quesito. E é um treinamento, amanhã eu vou explicar mais a fundo para vocês entenderem, tá? Bom, gente, então como eu falei, durante o sono a gente tem a regulação desses hormônios ligados à fome e saciedade, e dos hormônios responsáveis pela queima de gordura, né? Então, uma pessoa que não dorme bem, uma pessoa, inclusive aquelas pessoas que às vezes têm que trabalhar no período da noite, às vezes elas têm dificuldade em perder peso, às vezes elas ganham até mais peso. Às vezes a pessoa, né, tem uma rotina equilibrada ali, mas aí ela começa a trabalhar no período noturno, né? Então, ou seja, ela desajusta esse ciclo circadiano dela. Então, se ela não ficar atenta, ela acaba ganhando gordura e tendo dificuldade de perder essa gordura depois, né? Porque os hormônios ligados à queima de gordura
ele fica desajustado quando a pessoa não dorme bem. Então você consegue dormir, você precisa dormir, na verdade, para você queimar gordura, tá? Então o que acontece aqui? À noite a gente tem a liberação de um hormônio chamado... Ai, essa tosse. De um hormônio chamado GH. Pro pessoal que é maromba, né, que pensa em hipertrofia, fala muito desse hormônio, porque ele tá ligado ao crescimento, ele tá ligado aí à construção de músculo, tá? Então, a pessoa que não dorme bem, ela já começa a ter essa dificuldade em ter essa construção de músculo. E o músculo, gente, para quem busca emagrecer, é extremamente importante. Por isso que tem essa disputa entre aeróbico emagrece mais, mas a musculação que emagrece mais, você tem que fazer musculação. A verdade é que você tem que fazer os dois, porque você tem que estimular a sua musculatura. Porque o músculo aí, ele que gasta combustível, ele que faz o nosso metabolismo ficar acelerado. O músculo, né, pega aí em você, pega aí nas suas pernas. Isso que tá embaixo aí da sua capinha de gordura, isso é musculatura, isso firme e duro, né? É a musculatura. E essa musculatura queima calorias, é lá que a gente consegue queimar gordura, então a gente precisa de músculo. Então a pessoa que não dorme bem, ela já tem dificuldade nessa liberação desse GH e ela pode correr o risco até de depletar essa musculatura, ou seja, perder a musculatura que ela já tem. Então uma forma da gente estimular essa musculatura é exercícios de força, é levantamento de peso, porque a gente faz o exercício que estimula essa musculatura para que ela cresça, para que ela se mantenha, tá? E você tenha esse metabolismo mais acelerado, que contribui para você queimar, né, gordura, ok? Só que além disso, esse GH, além de contribuir para esse crescimento muscular, né, ele também vai estar ligado no processo da gente conseguir utilizar a gordura como combustível, para a gente conseguir queimar gordura. Então, durante a noite, o que acontece? Durante a noite você não está comendo, não é? Durante a noite você está dormindo. Só que o seu corpo continua funcionando. De onde que o seu corpo tira combustível, tira energia para ele funcionar? Da gordura. Da sua gordurinha estocada. E quem ajuda a fazer esse processo é esse hormônio GH. Então, aquela pessoa que não dorme bem, ela acaba desregulando essa liberação de GH. Ou seja, na verdade, se ela não dorme, né, esse GH não é liberado. Então, aí de cara, ela não consegue ter essa melhora da musculatura dela. Então, se você tem músculo, seu metabolismo, ó, tá pegando fogo, tá aí, né, acelerado, queimando gordura, tá? Então, já bloqueia isso aí. E também atrapalha você queimar gordura. Então, por isso, igual eu falei, você queima gordura dormindo. Você consegue queimar gordura dormindo. Porque durante o sono, você ainda precisa de combustível. E o seu corpo vai pegar esse combustível da gordurinha que está localizada. Por isso, mais um motivo aqui. Se você é aquela pessoa que chegou ali 10 horas da noite, antes de dormir, você meteu o louco e comeu um hambúrguer desse tamanho, você mandou um tanto de combustível para o seu corpo. Por que ele vai usar a gordura que está estocada se você acabou de dar mais combustível para ele? Não faz sentido, né? Então, ele vai gastar aquilo que você entregou naquele momento e vai deixar o que está localizado, né? Sua gordura localizada que está aí estocada, guardadinha, tá? Então, por isso que esse horário de comer, né, vem esse quesito que as pessoas falam, né? Não é que jantar não engorda. Engorda você comer muito fora de horário, tá? Ah, Nutri, mas o que acontece? Hoje eu tive uma festa, então eu comi durante a madrugada, né, e tal. Um dia só, gente, isolado, não vai desajustar todo o seu metabolismo, né? Vai interferir que na segunda-feira você vai ficar meio capenga, né? Que é o que acontece. Quando você tem um final de semana de desajuste total na alimentação e na rotina, chega na segunda a gente tá todo capenga, tá? Mas um dia só não vai fazer essa interferência. O principal problema é a sequência que a gente vem repetindo. Todo final de semana durante um ano, por exemplo, né? Ou todos os dias, que é pior ainda. Isso aí vai afetar. Por isso que eu falei de ter essa estratégia de uma refeição maior, um jantar nutritivo,
mais cedo. E se caso você tiver fome mais à noite, né? Às vezes você tem que dormir mais à noite, a gente bola uma ceia ali, um lanche da noite, mais equilibrado também, e que não vá fornecer uma grande quantidade de calorias para não atrapalhar esse processo aqui, tá? Então, gente, esse ponto é importante a gente se atentar, né? Então, a gente precisa regular esse sono, você precisa ter um sono reparador, um sono eficiente, para você conseguir, inclusive, queimar gordura, tá? Vai impactar nisso, vai influenciar nisso. Então, igual eu falei, a gente consegue, de acordo com os horários, potencializar. Então, por exemplo, se você não está dormindo bem, você provavelmente está de cara com isso aqui. Cortisol sendo liberado de uma forma, né, desequilibrada, em horários não adequados, e melatonina não está sendo liberado no horário que tem que ser liberado, ou seja, que é o período ali da tarde. Inclusive, é comum, às vezes, das 6 horas, a gente já começa a dar uma abrida de boca. Depois 8 horas, dá mais uma abrida de boca, e depois 10 horas a gente já tá com sono mais pesado, tá? Justamente porque ela tá começando essa melatonina a ser liberada. Então, a hora que chega 10 horas, ela tem que estar com pico alto, porque aí você vai induzir o sono e vai dormir, e ela tem que se manter esse pico alto, para você não ficar tendo despertares durante a madrugada, para você começar a dormir, nem finalizar. Então, se você fica acordando durante a noite, quer dizer que essa melatonina, ela não tá emendando, ela não tá tendo um pico alto e se mantendo durante a madrugada, tá? Então, aqui o primeiro passo é a gente voltar esse funcionamento normal. Cortisol ser liberado só quando ele precisa ser liberado mesmo, e a melatonina alta no período noturno. Então, como que a gente faz? Tem várias estratégias que vocês podem aplicar. Uma delas não é igual às vezes as pessoas, né, logo hora que dá a noite já vai e toma um chá. Só isso ajuda? Ajuda, mas não vai ser o suficiente. Então, antes desse pico da melatonina, a gente utilizar estratégias que vão fornecer aqui, principalmente magnésio, vitamina B, triptofano, que é um aminoácido. Então, quando a gente coloca esses nutrientes, alimentos ricos nesses nutrientes, um período antes aí, né, ou seja, no almoço, no período da tarde ali, então lá pelas 3 horas mais ou menos, né, a gente já começa a dar nutrição para ter a formação dessa melatonina, tá? Então, onde nutre? Que, por exemplo, encontra esses nutrientes aí, igual a fonte de triptofano. Ai, ai, ai. Peraí, gente. A fonte desse triptofano, a gente consegue ter ela ali, por exemplo, na aveia, no ovo, na gema do ovo, tá? Inclusive aqui você já bola, né, com esses dois alimentos, você já tem uma estratégia interessante, porque você vai conseguir modular essa liberação da melatonina e eles também contribuem para a saciedade. Igual eu falei, a pessoa que às vezes não dorme bem, ela tem tendência a ter sono, né, ao longo do dia. Então, você vê, ali à tarde, você faz um lanche colocando uma aveia, né? Pode ser uma vitamina, por exemplo, vamos supor que uma vitamina de aveia com leite e abacate, por exemplo, né? Você vai ter, no abacate ele tem magnésio, ele tem a vitamina B6, né? Então, você vai fazer uma combinação aqui que vai te dar saciedade, vai contribuir para essa liberação da melatonina ali à noite, né? Então, pensando num prato mais doce. Agora, se você gosta de uma coisa mais salgada, você pode consumir ali um ovo mesmo cozido com alguma coisa, ou fazer inclusive uma crepioca, tá? Ou um pão com ovo nesse período da tarde, porque esse ovo vai estar estimulando essa liberação ali, tá? Olha que opção interessante. Você fazer lá pelas 3 horas mais ou menos uma combinação assim, né? Para te ajudar nessa liberação de melatonina, para contribuir para esse sono para esse sono noturno. Outro detalhe também, antes ali de dormir, na ceia, igual aquele caso que eu falei, para as pessoas que não conseguem, né, que dormem mais tarde e tem fome ali, né? Então, na ceia, a gente pode colocar 2 frutas que são bem interessantes
E essas frutas, além de induzir o sono, elas também auxiliam no processo de detox natural do nosso corpo. Elas auxiliam aí no processo de limpeza do nosso corpo que ocorre no sono. Então, por isso que antes de dormir, ela é bem interessante a gente colocar na ceia. Então, a gente tem ali uma opção que seria o kiwi, mas às vezes não é tão fácil de encontrar. Mas a gente tem a laranja, que é uma fruta fácil de encontrar, né? Mais acessível aí. E a gente pode consumir ela em torno de 1 a 2 horas antes do seu horário habitual de dormir, né? Então, vamos supor, você dorme por volta das 10 horas. Então, lá pelas 9, 8 e meia, você, né, come essa frutinha aí, tá? Que ela vai auxiliar nisso, tá? E se você é aquela pessoa que às vezes desperta à noite e tem a tendência de, né, ficar atacando a geladeira aí, nesse horário da madrugada que você despertar, você também pode utilizar essas duas frutas, porque elas têm um baixo índice glicêmico também, né? Ou seja, se você, né, quem tem esses despertares noturnos e come, se você come ali um brigadeiro, ele vai ter um impacto negativo para o seu metabolismo e vai atrapalhar essa queima de gordura, porque o brigadeiro ele tem um índice glicêmico alto, tá? Já essa laranja, por exemplo, ela não tem esse índice glicêmico alto. Então, tentar fazer essa troca aí, em vez de comer bolacha, em vez de comer, né, um arroz com feijão, um pão, né? Às vezes uma torradinha, porque às vezes a pessoa pensa assim, é só uma torradinha, tem pouquíssima caloria. Mas aqui o negócio não é caloria, a caloria é o de menos, né? O negócio aqui é ter, né, estratégias certas, nutrientes certos, combinações inteligentes de alimentos em horários certos, para não deixar isso virar gordura. Porque se você come essa bolachinha ou um doce, um brigadeiro, né? Pode ser uma torradinha com o mínimo de calorias possíveis. Ela ali muitas vezes tem esse alto índice glicêmico, ou seja, o carboidrato dela rapidamente vira glicose e rapidamente chega na sua corrente sanguínea, levando ali uma resistência à insulina que vai contribuir para bloquear a queima de gordura, que vai atrapalhar você queimar gordura, tá? Aí fica com essa gordura localizada que não sai nem por reza e não sabe por quê, né? Às vezes é essa bolachinha aí que tá te atrapalhando, principalmente se for nesse horário de madrugada aí, tá? Ou às vezes é um biscoitinho, né? Um biscoitinho só de polvilho, né? Não é legal. E a laranja, por que ela não vai fazer esse efeito? Porque a laranja, ela vai ter nutrientes que vão contribuir ali para melhora, né, para estimulação e liberação dessa melatonina, mas ela também vai ter ali, essa laranja, ela vai ter fibras, né, que vão contribuir para a saciedade, para te deixar mais saciado e fazer com que você não, né, você não libere ali glicose, né, carboidrato muito rápido, né, na sua corrente sanguínea, que ele seja liberado de uma forma equilibrada, evitando aí resistência à insulina que bloqueia o emagrecimento, tá? Então a laranja é uma combinação interessante. E ela também tem o que? Vitamina C, tem alguns fitoquímicos que auxiliam no processo de limpeza do nosso corpo, no processo de detox, né, anti-inflamatório, tá? Então ela é muito interessante e é uma fruta fácil, acessível. Mas quem quiser variar, pode ser utilizado ali também o kiwi, por exemplo, que ele vai ter esse efeito, tá? Né? Quem quiser utilizar. Nutri, mas eu não durmo tarde, né? Eu não durmo muito tarde, eu durmo mais cedo, eu janto lá pelas 6 horas, 7 horas. Pode usar, se você quiser, pode ter essa laranja após o almoço como uma sobremesa. Perfeito, não vai interferir aí, tá? Outro detalhe também, gente, outro alimento que auxilia nisso é o feijão ali também, tá? O feijão, ele também contribui para essa modulação desses hormônios, tá? Então, o arroz com feijão, né? Muitas vezes as pessoas têm medo de comer o arroz com feijão, pensando que ele atrapalha o emagrecimento. Então, quando vem essa questão de jantar engorda, olha só para vocês verem. O feijão, ele contribui para essa modulação, ele contribui para a nossa queima de gordura e ele é um alimento que fornece carboidratos anti-inflamatórios, né? Quem não come feijão pode trocar, por exemplo, pela soja, pela ervilha, tá? Pode fazer essa substituição.
Quem é adepto aos chás e aquela pessoa que vive, né, tá bem estressada ao longo do dia, ela pode utilizar o poder dos chás aí, né? Então ali, antes de dormir, você pode também fazer o consumo do chá. Um chá de mulungu, um chá de capicideira, de melissa, de passiflora, que é a folha do maracujá, né? Esse chá aí, ele vai contribuir para esse relaxamento do corpo, né? Para você ter, né, esse relaxamento, para você conseguir adormecer, né? Fazendo ele 1 hora antes. Lembrando, sem adoçante, sem açúcar, né? Açúcar não. Açúcar, se você colocar, você vai acabar, né, revertendo todo esse processo. Então, ele estimula isso aí. E é uma excelente fonte de fitoquímicos que auxiliam no processo de detox do nosso corpo, de desinflamar o nosso corpo, tá? Então, no período ali de noite, antes de dormir, é uma baita de uma estratégia muito interessante. Inclusive, gente, a gente consegue até associar outro ponto aqui. Não sei, tem uma pessoa que me perguntou sobre intestino, mas eu acho que ela não tá aqui na live. Mas, inclusive, se você tem alguma dificuldade de intestino, né, a gente também resolve isso. Porque, olha só pra vocês verem, o sono, o fato de não dormir bem, não desregula o nosso metabolismo. Então, muitas pessoas que às vezes são constipadas, têm dificuldade de ir ao banheiro, elas têm essa dificuldade também relacionada ao sono dela, porque o sono não é reparador e esse metabolismo está todo travado. Então, a hora que você fizer seu chá, por exemplo, de capim-cedreira, né, que para potencializar o sono, você coloca ali umas 10 gotinhas de própolis alcoólico, que você vai estar ajudando a potencializar esse processo natural de detox do seu corpo, né? Você também vai estar ajudando a melhorar a saúde intestinal, melhorar o seu funcionamento do seu intestino, né? E um detalhe, gente, não é assim, eu bebi hoje e não dormi. Não, gente, é um tratamento crônico. Não foi do dia para a noite que você parou de dormir, né, de uma maneira eficiente, né, que queimasse gordura. Isso aí foi o quê? Dias acontecendo fatores, desregulando esse metabolismo. Então, não é do dia para a noite que a gente estraga nosso metabolismo, desregula ele. É ao longo dos dias que a gente vai fazendo essas alterações. A Luísa comentou aqui, o chá verde também é um bom detox à noite. O chá verde, gente, é uma excelente opção para a gente queimar a gordura, para esse processo de detox, mas à noite não, porque ele é estimulante, tá? Então ali, uma dica até que eu dou para vocês é que após as 4, 5 horas, principalmente quem tem dificuldade de dormir, evitar chá verde, chá preto, que é da mesma família, né, o mesmo tipo, café, chá mate, tá? Por exemplo, Coca-Cola, né, excessos de açúcar, porque isso aí pode desequilibrar esse processo do sono. Ele interfere nesse processo, ele é estimulante, te deixa mais em alerta. Então, quem gosta do chá verde, tomar ele só de manhã. E se for um caso que você tá com esse sono muito desajustado, não toma de jeito nenhum ao longo do dia. Evita realmente tomar, melhora esse quadro do sono primeiro, para depois você induzir, né, voltar a introduzir esse chá. Por exemplo, tem pessoas que não têm interferência. Se eu fizer um café forte, sem açúcar, polvilhar uma canela e tomar ele à tarde, isso me dá um ânimo, me dá uma energia lá em cima, né? Mas tem gente que não, né? Mas, de geral, é interessante evitar porque eles são mais estimulantes. Então, pode acabar prejudicando esse sono, ok? Além também, gente, da alimentação, tem alguns pontos que é importante a gente se atentar de acordo com a nossa rotina, né? Por quê? Vamos supor que você está com essa dificuldade do sono. Só que aí, todo dia, a hora que você deita para dormir, você deita com o telefone na mão, né? Aí, o que acontece? Você também pode fazer todas essas estratégias que a Nutri ensinou, comer tudo, pode inclusive até tomar a melatonina, fazer manipulado, mas aí você não dorme. Às vezes você está tomando até diazepam, mas aí não dorme. E não vai dormir mesmo. Por quê? As telas, nessa luz que a gente tem do telefone, da TV, do computador, isso aí estimula a gente. Então faz o nosso cérebro conectar que ainda é como se fosse dia, tá? Então aí pode fazer você ter dificuldade a pegar no sono. Então tem pessoas que não atrapalham, mas quem tá nesse quadro de dificuldade em pegar no sono, 1 hora antes do seu horário de deitar, que você, né, vai dormir, evite o máximo possível telas,
Reduza as luzes da casa, né? Então não deixe que tanto de luz acesa. Evite, às vezes, ver filme de ação, porque isso pode te acelerar. Notícias ruins, né, na TV. Então, evita ver essas coisas, que isso aí pode te despertar, tá? Pode liberar cortisol e adrenalina. Por quê, né? O que eu tô falando dessa questão de notícias ruins? Se você vê uma notícia ruim na TV, uma coisa ali, né, que te deixa indignado, ou vê um filme de terror que toda hora você fica, ai que susto, ai que susto. Toda hora que você faz isso, você tá liberando cortisol. Então, no período da noite, né, não é legal você liberar cortisol, porque o cortisol, ele não funciona junto com a melatonina, né? Então, um ou outro tem que funcionar. Então, se tá liberando cortisol, se tá liberando ali cortisol, a melatonina não vai aparecer. Então, você não vai conseguir pegar no sono, tá? Então, essa é uma estratégia. Essa higienização que a gente fala, né, do sono, a gente tem que tomar cuidado com ela. Eita, a live saiu, gente? Voltou? Porque a minha internet aqui, ela tá oscilando. Eu achei que hoje eu ia colocar o Facebook junto, mas acabou que não ficou. Não consegui voltar por lá também. Vocês estão conseguindo me ouvir, me ver agora? Manda um oi pra mim aí, pra me saber. Estão me ouvindo, gente? Ah, tá. Apareceu normal. Perfeito. É porque às vezes dá uma oscilada a minha internet aqui. Inclusive tem até um delay que demora mais. Ok. Então, igual eu tava falando pra vocês, né? Nesse período da noite, não adianta ali, né? Se você fazer todas as estratégias do mundo, tomar melatonina, fazer suplementos, se você tem essas liberações ali, essas ocasiões que te levam ao estresse e atrapalham esse processo, tá? Então tem que fazer essa mudança de hábito também, é importante. Então, período da noite, começa a reduzir a velocidade, reduzir o ritmo, toma um banho ali relaxante, coloque uma música às vezes que vai te relaxar, fazer uma leitura. Eu, por exemplo, se eu começar a ler, eu durmo rapidinho. Eu sou fraca para leitura, eu tenho dificuldade de ler e isso não induz meu sono. Então, à noite, ler não rola de jeito nenhum pra mim. Outra coisa aqui também, gente, tem alguns alimentos que são fontes de fitomelatonina, né? Que é uma substância que também estimula a produção da melatonina. E esses tipos de alimentos, é interessante a gente colocar eles ao longo do nosso dia, tá? Então, por exemplo, aqui, a maçã. A maçã, ela possui isso, né? Essa fitomelatonina. Então, ela ajuda a estimular o nosso sono. Então, ao longo do dia, a gente colocar uma maçã, colocar um tomate, tá? Então, é bem interessante. Uma semente de girassol, né? A semente de girassol, inclusive, também tem magnésio, que também contribui para esse processo. Então, assim, dá pra gente fazer, né, com estratégias simples da alimentação, combinações que vão favorecer a nossa noite, né, de sono, potencializar ela para que você consiga queimar realmente gordura aí dormindo, tá? Outra fruta que é interessante, né? A banana também pode contribuir, porque a banana ela vai ter nutrientes que ajudam na formação da dopamina, que é o hormônio do prazer aí, né? A banana, a laranja, o abacate, que eu também citei, né, para vocês. Então, no período da tarde ali, você pode fazer, por exemplo, um abacate amassadinho com banana, ou uma vitamina de abacate com banana no período da tarde, que é interessante, contribui para isso aí, para essa saciedade, contribui também para essa formação de melatonina, para melhorar esse quadro do sono, né? Para potencializar esse sono aí, tá? Então, gente, o sono, como eu falei, ele é muito importante para a gente conseguir, né, ter o processo de perda de peso, porque durante o sono o nosso corpo ele faz uma faxina, ele coloca a casa em ordem, durante, né, a noite de sono. Regula, né, a produção e liberação de hormônios
que vão estar totalmente envolvidos com o processo de queima de gordura, tá? Então, se a gente não regula isso aí, a gente acaba não tendo resultado, tá? Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar, pode perguntar aí pra mim. E amanhã, né, igual a Ana falou, ela levantou essa ideia. Amanhã a nossa live vai ser ensinando vocês a perceberem sinais de fome e de saciedade, tá? Porque, igual eu falei, a gente nasce sabendo, a gente sabe quando tem que comer e quando tem que parar. Só que ao longo dos dias, dos meses, dos anos, a gente perde essa conexão. E aí a gente acaba comendo além do que deveria. E isso acaba levando a gente, né, ganhar mais peso, a gente ganhar aí essas gordurinhas localizadas aí que, né, tanto a gente quer eliminar. Então, aprender isso é muito mais importante, eu até falo que é o primeiro passo, é até mais importante do que você conseguir seguir uma dieta calculada, do que você parar de comer doce, parar, né, fazer essas restrições. Porque quando você consegue ter esse equilíbrio aí, você conecta com o seu corpo, você domina a comida e não passa a ser dominado por ela, né? Então amanhã esse vai ser o nosso assunto aqui, tá bom? Então se quiser mandar alguma pergunta, pode mandar. Eu agradeço a todos também que ficaram assistindo. Se você gostou desse conteúdo, achou interessante, né? Compartilhe essa live, compartilhe para outras pessoas virem assistir ela aqui depois. Depois que a Nutri Salvar também curte aqui, porque isso faz com que ela chegue, alcance mais pessoas, né? Mais pessoas também possam conhecer esse conteúdo aí, né? E ter aí mais saúde, né, gente? Porque o nosso principal, lógico, a gente quer, né, ter, né, aquela barriguinha sem gordurinha, a gente quer ter aquele corpo chapado, porque a gente também não é trouxa, né? Mas a gente também precisa ter saúde, porque se a gente tem saúde, a gente conquista a estética dos sonhos aí, tá? Ah, tá. Aqui é a Chile perguntando: oi, Tamara, boa noite. Só uma dúvida a respeito da live de ontem. Eu comprei o vinagre de maçã, posso tomar antes do almoço e da janta? Pode sim, tá? Pode tomar antes do almoço e antes da janta. Inclusive, se você for uma pessoa que pós o almoço tem muito desejo por doce, né? Tem dificuldade de controlar isso, pós o almoço também você pode tomar. Ah, gente, deixa eu dar outra dica aqui pra vocês antes que eu esqueça, porque igual eu tava falando, eu tenho que anotar, eu tenho que fazer um script que eu vou falando da minha cabeça, aí eu acho que eu falo coisas e depois acaba ficando sem alguma coisa sem falar. Agora ela fez essa pergunta, eu lembrei do cortisol. Igual eu tava falando pra vocês, que a gente tem que controlar o cortisol também, né? Porque se o cortisol tá alto, a melatonina, ela não consegue ser liberada. Então, como que a gente controla esse cortisol, Nutri? Melhorando esse sono, né? Passando a dormir melhor, você já vai conseguir normalizar isso. Mas tem uma estratégia alimentar muito simples que contribui para esse processo, né? Além de você estar consumindo aí alimentos fontes de serotonina, dopamina, então, por exemplo, a banana, abacate, a laranja que eu citei aqui, a ervilha, né? Você também pode utilizar água com limão ao longo do dia. Não é exagero, tá, gente? Porque uma vez meu pai foi fazer, não sei de onde que tirou isso, tem muito tempo isso, tem anos isso, eu acho que eu nem era nutricionista. Mas meu pai é aquele tipo de pessoa que tudo que os outros falam pra ele consumir, ele vai e consome, sabe? Aí meu pai uma vez fez um desafio do limão, que tipo assim, um dia você toma um limão, no outro 2 e vai aumentando até tomar, sei lá, acho que 50 limão por dia. Não, gente, pelo amor de Deus, não é isso, tá? Isso aí é uma loucura. Tudo em excesso faz mal, tá? Então, o excesso, brigadeiro em excesso faz mal, mas o excesso de maçã também faz mal. Então, tudo tem que ter equilíbrio e estratégia. Então, ali você pegar, por exemplo, como uma garrafinha dessa aqui, 600 ml de água, eu espremer meio limão, ou num litro de água, espremer um limão, né? E tomar isso ao longo do dia, esse limão, ele tem propriedades que auxiliam no controle do cortisol. Olha só para vocês verem que interessante. Por isso que às vezes as pessoas falam, limão emagrece. Não é que o limão emagrece. O limão não vai necessariamente queimar a gordura, mas ele vai potencializar alguns quadros. Por exemplo, reduzir esse cortisol, né? Que geralmente quem tem sobrepeso e obesidade tem o cortisol lá em cima, porque ela está inflamada. A pessoa que tem excesso de peso, excesso de gordura, o corpo dela está inflamado. É como se fosse uma dor de garganta que a gente tem, só que generalizado no corpo inteiro. É uma dor de garganta crônica,
tá? Então pensa aí pra vocês verem, é tão ruim ter uma dor de garganta, imagine isso generalizado no nosso corpo inteiro. Então a pessoa com excesso de peso, ela tem essa inflamação. E essa inflamação, ela desequilibra, desajusta todo o metabolismo e contribui para essa liberação de cortisol, tá? Então olha que estratégia interessante de usar. Então, galera, os alimentos, o poder dos alimentos é justamente isso. É a gente usar eles de maneira estratégica para reverter alguns quadros que acontecem com o nosso corpo quando a gente tem excesso de peso, quando a gente tem obesidade, né? Então, quando a gente utiliza ele modulando essas estratégias, a gente começa a ter mais resultados ali, tá? Então, essa água com limão ao longo do dia auxilia nisso. Você utilizar esses alimentos, igual eu falei aqui, né? Que contribui para a liberação de melatonina, de serotonina, contribui para essa baixa do cortisol. E exercício físico, algo que te dê prazer, ter um momento de prazer para vocês, porque para nós mulheres, principalmente quando a gente tem filhos, é tão difícil a gente ter um tempo pra gente, é tão difícil a gente cuidar da gente. Então o que isso faz? Faz a gente acabar se desmotivando, a gente perde a vaidade, a gente perde, porque a vida da gente passa a ser o quê? Marido, filhos e trabalho, né? Principalmente aquela pessoa que trabalha fora. E o tempo da gente? E o nosso autocuidado, né? E o momento de prazer da gente? Fica na onde? Fica na comida. Aí a gente acaba comendo em excesso, né? Porque a comida passa a ser a nossa única válvula de escape, a nossa única fonte de prazer. Então a gente precisa resgatar esses momentos de prazer, seja no exercício físico, seja no salão, na manicure, né? A gente precisa ter esses momentos de prazer. E esses momentos de prazer vão ajudar em tudo. Vão ajudar você a conseguir ter seu emagrecimento, ter o seu corpo ideal, né? Controlar esse humor, controlar esse cortisol aí que às vezes é liberado de forma desajustada, tá bom? Então é isso, gente. E no decorrer das lives, né? Se for surgindo dúvida no decorrer da live, vocês podem mandar, vocês podem perguntar, não tem problema, tá? Aí assim como finalizar o raciocínio, eu vou lá e leio, respondo aqui as perguntas, ok? Então, um beijo pra vocês, muito obrigada a todos que assistiram, compartilha essa live aí pra quem você acha que também precisa aprender a queimar gordura dormindo, tá? E depois que eu deixar salvo, vai lá, curte, comenta, para que essa live seja entregue para mais pessoas também, tá bom? Boa noite pra vocês e até amanhã. Tchau!